Boa noite. Hoje, dia 18 de junho de 2026, e hoje nós iniciamos um curso com o Felipe de Lyon, que é particularmente muito significativo para mim. Daqui a pouco eu vou comentar isso. Eu já comentei ontem, vou ter que repetir hoje, mas tem aspectos assim que eu não consigo localizar. Felipe de Lyon, como é que eu fiquei sabendo que Felipe de Lyon existe? Porque São Paulo tem uma farmácia famosa com o nome dele. E na época eu ouvi dizer, nunca fui na farmácia. Quero ver se esse ano eu visito essa farmácia. Me diziam que tinha atendimentos lá. Eu, na minha cabeça, achei que eram atendimentos assim, de nível espírita, kardecista. Mas isso é da minha cabeça. Eu nunca soube de verdade, porque eu nunca fui. Né? E nem sei se realmente tinham atendimentos. De qualquer maneira, eu fiquei sabendo então que Felipe de Lyon era um curador, mas eu não consigo localizar na minha história como é que eu soube disso. Porque, na verdade, eu nunca me interessei. Quando eu me interessei, aí é o ponto que interessa hoje. Mas na minha juventude, quando eu conheci a farmácia, eu não tinha motivo para saber como. Então, da onde que eu descobri que ele era um curador, eu não sei. Tá? Mas vamos adiante. Aqui. Pronto. Pronto, já deu a entrada, então podemos começar. Felipe de Lyon, o cão do pastor. Por que o cão do pastor? Que nome curioso, não? Mas quem vai explicar vai ser ele mesmo. Então vamos lá. Muitos entre vocês pensam que sou Jesus ou quase ele mesmo, mas enganam-se. Eu sou o cão do pastor e o menor dentre vocês. Alguém disse: por que o senhor sempre diz isso? Porque de fato eu sou muito pequeno. E é por ser pequeno que Deus atende sempre as minhas preces. Enquanto vocês são muito grandes. E é por essa razão que Deus não lhes escuta. Então ele mesmo se diz o cão do pastor, porque as pessoas começaram a levantar questões bem no meio do meio espírita mesmo, é, que ele seria a reencarnação de um dos apóstolos e tudo mais, tá? E ele diz que não. E aí ele diz isso: eu sou o cão do pastor. Outra citação: sabem por que meu espírito pode estender-se assim, simultaneamente por toda parte? Simplesmente porque eu sou o cão do pastor e tenho o direito de passear nas terras do proprietário. Então ele mesmo se diz o cão do pastor. Pastor, Jesus é o bom pastor. O cão do pastor, o pastor é Jesus. Então ele se diz o cão do pastor. Né? É engraçado ele escolher a figura de um animal, mas um animal que normalmente é fiel no seu amor. Essa é a diferença dos seres humanos. Então vamos adiante. Vamos começar com uma coisa histórica, que aí eu explico um pouco mais. Muito bem. Então, aqui. Felipe de Lyon, 1849,
1905. Se vocês me dão um momentinho, eu só quero pesquisar algo assim bem rápido, que eu quero ver se ele é contemporâneo de Allan Kardec, que eu creio que sim. Allan Kardec, ele nasceu em 1804, enquanto que Philippe Dion nasceu em 1849, então não são contemporâneos. Philippe Dion vem logo em seguida, né? 50 anos depois, e chega na virada do século. Bom, muito bem. Ele nasceu em 1849 em Le Roubatier, na França. Filho de camponeses. Era pobre. Sua mãe era Marie Vachot e seu pai era Joseph Philippe. Ele ajudava a família muito pobre cuidando de ovelhas. E ele ganhou reputação como curandeiro aos 13 anos. Vamos ver o que ele diz sobre isso. Ignoro tudo de mim. Nunca compreendi, nem procurei explicar o meu mistério. Tinha 6 anos apenas, e já o padre, o cura da minha aldeia, inquietava-se com certas manifestações das quais eu não tinha consciência. Operava curas desde a idade de 13 anos, quando ainda era incapaz de me dar conta das coisas estranhas que se davam em mim. Então, eu repito, ele diz assim, ignoro tudo de mim, nunca compreendi, nunca procurei explicar o meu mistério. Exatamente isso que me interessa. Por quê? Aí, a minha história que eu vou contar de novo. Num determinado momento, entidades de Pagilança Cabocla do Pará, que é a mesma coisa que o nome, me solicitaram que eu fizesse um trabalho espiritual de cura. Que na época, então, eu chamei de roda de cura, um termo que na época não existia. Né? Depois surgiram várias rodas xamânicas, mas na época não tinha esse nome. Tá? Roda de cura. E como eu recebi esse encargo, eu perguntei, sim, mas como eu vou fazer? E a resposta que me deram foi o seguinte: use sua ciência. Eu fiquei perplexo. Falei, poxa, então eu tenho que buscar em mim mesmo, porque, né, é uma coisa meio estranha. Só um momento aqui que a janela está batendo. Pronto. É uma coisa muito estranha. Eu falei, bom, minha ciência? Que ciência que eu tenho? Bem, mas se eu recebi um encargo, então vamos honrar o encargo. Passei a procurar, então, muitos livros de cura espiritual. Procurei tudo que tinha, tudo que eu conseguia encontrar. Não encontrava nada que presta. Nada. Nada mesmo. Livros muito ruins. Todos. Nenhum seria útil para mim. Aí eu me lembrei de Philippe de Lyon e procurei saber um pouco da história dele, porque também não tinha livro, só tinha relatos sobre a história dele. Aí eu fiquei muito impressionado com as curas que ele fazia. Muito impressionado com as curas que ele fazia, eu parei de procurar diversos livros e focalizei mais na figura dele. E descobri que havia muitos relatos, mas não havia, na verdade, uma técnica. Foi isso que eu descobri. Um monte de relatos históricos e não havia uma técnica. E entre os relatos históricos, relatos de nomes que eu conhecia muito bem, que era Papis, Paul Sedir, os grandes magos
da França, da virada do século XVIII para XIX, esses livros de magia que eram muito famosos na minha juventude, eles seguiam o Philippe de Lyon. Então, eram testemunhos assim muito conhecidos. Então, eu procurei entender como é que ele curava. E aí a gente lê o texto aqui de hoje, ele mesmo diz: ignoro tudo de mim, nunca compreendi, nem procurei explicar o meu mistério. Ele nunca procurou nem sequer entender, quanto mais explicar. Então, o fato era esse: não podia ter uma resposta, porque ele nunca se preocupou, nem sequer em entender, quanto mais explicar. Mas eu precisava entender. Então, misteriosamente, minha mão caiu no livro do Goldsmith, que estava na minha estante há 10 anos e eu nunca tinha lido, nunca me interessei. Chamava A Cura da Arte Espiritual, da editora Vozes, porque depois saiu da Martin Claret, que é um horror. Né? E aí eu me encantei, era o que eu podia compreender na época. Eu comecei a traduzir mais de 20 livros do Goldsmith e atravessei alguns anos de estudo aqui para, enfim, começar a entender como eram as curas dele. E se não fosse o Goldsmith, eu digo, não há nada de original nesses autores modernos, mas se não fosse, eu não teria chegado onde eu cheguei. Hoje, eu posso dizer até antecipadamente, Philippe Lignon curava pela presença dele, mas a presença divina, e dispensava qualquer tipo de explicação. Porque quem quer explicação é a mente racional, a mente humana, o ego. Ele não estava preocupado com isso. Então, essa é a minha história. Então, eu acredito que toda essa minha trajetória mais recente começou especificamente com Philippe de Lyon. Bom, você quer entender? Então, o único jeito é partir para outro autor, porque eu não explico. E aí, anos depois, eu volto e aí nós vamos ver os textos dele. Bom, muito bem. Vamos lá. Então, eu insisto. Ele diz: ignoro tudo de mim. Nunca compreendi, nem procurei explicar o meu mistério. Bom, muito bem. Então, 13 anos ele já fazia umas coisas, só que não entendia nada. O padre é que observava e ficava inquieto. Prossigo. A partir dos 14 anos, ele ficou com seu tio Vachot, um açougueiro em Lyon, a quem ele ajudava fazendo as entregas domiciliares. Ele era muito pobre, né? Então foi ficar com o tio para ter algum estudo. E aí ele trabalhava fazendo entregas para o tio. Aí, quando jovem, matriculou-se na instituição Saint-Barbe, dirigida pelo Abade Chevalier, onde obteve um certificado de gramática. Em 1870, então ele tinha 31 anos, não, 21. 21. Em 1870, durante a guerra entre França e a Prússia, Filipe socorreu os doentes que acolhia no bairro de Perrache, em Lyon. Nesse mesmo período, disse que ressuscitou o jovem Jean Chapat, de 7 anos, vítima de meningite, que viria a tornar-se seu discípulo em 1883. Jean Chapat é uma pessoa importantíssima na história dele, mas consta que ele, com 21 anos, teria ressuscitado o menino, 7 anos, Jean Chapat. Em 1883, mais tarde, ele se tornou discípulo.
com a idade de 21, a idade que ele tinha na época, quando o outro completou 21, tornou-se discípulo. Muitos anos depois, ainda o salvaria mais uma vez de febre tifoide. Ele se casou com Jean-Jules Landau em 6 de outubro de 1877, em Larbrézieux. Ele teve uma filha. Esse é um detalhe importante da história dele. Ele teve uma filha, Jeanne-Marie Victoire, nascida em 11 de novembro de 1878. Ela morreu em 1904, aos 25 anos, pouco antes do seu 7º aniversário de casamento. Então, ele teve uma filha que, com 25 anos, ela morreu. E ele ficou profundamente abalado. Ele se recusou a curá-la, dizendo que era vontade do céu que ela seguisse em frente. E previu o curso de sua doença e morte. Acontece que, olha, ele recusou-se a curá-la, dizendo que era vontade do céu. Como era de se prever, pelo que tudo que nós estudamos do Goldsmith e tudo mais, não é o ego que decide o que curar, quando curar e como curar. Então, não é que ele se recusou a curá-la, ele simplesmente não podia, porque não era o ego, o Felipe, que decidia isso. Então, ele dizia, era a vontade do céu. O que dá para a gente entender bem o que ele quis dizer com isso. É que o ego não tinha poder de escolher nada. Essa morte, disse ele, foi para mim uma crucificação em vida. Então, veja, o episódio é revelador. Ele não cura quem ele quer. Portanto, não é o ego que cura. Por isso que eu falei, a cura dele, hoje eu entendo, é presença. Mas a presença é divina, não é o ego. Não é o que o ego quer. É o que a gente vê no Evangelho. Faça-se a tua vontade, não a minha. Que é a crítica que eu faço para os leitores do Goldsmith, que acham que o ego vai decidir o que Deus vai fazer. Vamos lá. Famoso como taumaturgo, milagreiro, famoso como taumaturgo, julgado 4 vezes por exercício ilegal da medicina, mas foi absolvido. Ele foi para São Petersburgo, onde recebeu seu diploma de doutor, em reconhecimento aos feitos extraordinários de cura à distância lá realizados. Então, ele foi lá, provou lá em São Petersburgo as curas, e aí deram a ele um diploma de doutor. Um evento interessante. Muitas outras honras acadêmicas e sociais lhe foram concedidas durante as décadas de 1880 a 1890, na França e na Itália. Então, até os meios acadêmicos reconheciam, deram diploma de doutor a ele. A Grã-Duquesa Militsa Nikolaevna da Rússia apresentou posteriormente o Dr. Felipe à imperatriz Alexandra Fyodorovna da Rússia, em 1901. E o Dr. Felipe tornou-se um conselheiro próximo do casal imperial. Felipe morreu em 2 de agosto de 1905, aos 56 anos, jovem, em Larbres, França. Ele está encerrado no cemitério de Loyasse, em Lyon. Após a morte de Felipe, sua família descobriu que ele estava pagando os aluguéis de 52 famílias necessitadas. Seu discípulo Jean Chapat continuou a pagar todos os aluguéis até sua morte em 1932.
lembrando que Jean Chapin foi um menino de 7 anos ressuscitado, depois curado uma segunda vez de febre tifoide. E quando ele morreu, e descobriram que ele pagava aluguel de 52 famílias, Jean Chapin continuou a pagar. Então, essa é uma breve história dele. Desse que se dizia ser o cão do pastor. Pronto. Então, desse que dizia ser o cão do pastor. Então, agora que eu apresentei o histórico, vou repetir muito rapidamente a apresentação dele mesmo. Muitos entre vocês pensam que sou Jesus, ou quase ele mesmo, mas enganam-se. Eu sou o cão do pastor e o menor dentre vocês. Alguém disse, por que o Senhor sempre diz isso? Porque, de fato, eu sou muito pequeno. E é por ser pequeno que Deus atende sempre as minhas preces. Enquanto vocês são muito grandes. E é por essa razão que Deus não lhes escuta. Bom, muito bem. Então, agora nós vamos. O que mais tem sobre ele são relatos. Então, nós vamos começar, como estamos apresentando, vamos começar por um relato longo do Paul Cedir. Antes, umas palavras sobre o Paul Cedir. Deixa eu ver, o relato é dele mesmo? Sim. Deixa eu dar umas palavras sobre o Paul Cedir. O Philippe de Lyon, nós vamos ver que ele dizia que as ordens iniciáticas, para ele, não tinha valor nenhum. O que a gente compreende, porque ele acabou de dizer que nunca se interessou em explicar nada. E acontece que ele atraiu todo o círculo esotérico francês da época. Papis, Paul Cedir, mais outros dois que eu não lembro o nome agora. E o Papis rasgou elogios, ele que apresentou a corte russa e tudo mais, mas Papis fundou a ordem martinista, não o martinismo, que era São Martin, mas organizou como ordem iniciática foi o Papis. E depois de conhecer o Felipe de Lyon, ele reconheceu o Felipe de Lyon como um mestre muito superior à magia que ele praticava. Mas ele não renunciou à ordem que ele criou. Já Paul Cedir largou tudo e passou a escrever independente. Passou a escrever sobre um cristianismo interior. Interessante, né? Largou todas as ordens iniciáticas. Então, Paul Cedir teve a coragem de aceitar uma mudança radical que Papis não teve a coragem. A vaidade do título de fundador, de mago, ainda falava alto, mas em Paul Cedir já não falava. Então vamos dizer o que é que tem o Paul Cedir a falar sobre Philippe de Lyon, que foi quem influenciou ele a ponto de ele fazer uma mudança radical na vida dele. Muitas pessoas que conheceram Philippe de Lyon acabaram mudando a vida radicalmente. Então ele narra: sempre houve um grande mal-entendido a respeito do mestre Filipe. Muitos iam até ele em busca do extraordinário. Queriam ver prodígios, ouvir revelações, testemunhar fenômenos. Ele está criticando o Papis.
Sempre houve um grande mal-entendido a respeito do mestre Filipe. Muitos iam até ele em busca do extraordinário. Queriam ver prodígios, ouvir revelações, testemunhar fenômenos. E, no entanto, aqueles que permaneceram mais próximos dele compreenderam pouco a pouco que o essencial não estava aí. Veja, ele está fazendo uma crítica velada. Ele próprio, Filipe, evitava tudo o que pudesse alimentar a curiosidade. Quando alguém queria falar de poderes ocultos, de forças invisíveis, de iniciações misteriosas, ele reconduzia a conversa para coisas muito simples: a bondade, a paciência, a caridade, o dever cotidiano. Veja como ele está criticando os próprios colegas que ele abandonou, né? Eles queriam falar de poderes ocultos, de forças invisíveis, de iniciações misteriosas. E Filipe de Leão simplesmente mudava de assunto. Bondade, paciência, caridade, dever cotidiano. Ele mudava de assunto para o evangelho. Alguns se decepcionavam com isso. Esperavam encontrar um iniciado rodeado de mistérios. Encontraram um homem que falava de amar o próximo. Veja que situação interessante. Ele atraiu todos os ocultistas e magos, e eles esperavam encontrar nele um mago, e eles encontraram uma pessoa que falava de amar o próximo. E Paul Cedir aqui está fazendo uma crítica, ele não cita nomes, mas ele está fazendo uma crítica bastante dura. Ele prossegue. Vi pessoas insistirem longamente para que ele lhes explicasse certos fenômenos extraordinários, dos quais haviam sido testemunhas. Ele continua criticando. Vi pessoas insistirem longamente para que ele explicasse. Ele escutava com simplicidade e respondia apenas: é melhor aprender a amar. Só até aqui já dá para perceber o perfil de Filipe de Lyon. Como é diferente. Então é melhor aprender a amar. Muitos não compreendiam esta memória. Paul Cedir compreendeu, mudou a vida dele todo, largou todas as ordens iniciáticas e começou a estudar um cristianismo interior. E agora ele diz assim, que muitos não compreendiam essa resposta. Então, ele continua uma crítica muito dura. Muitos não compreendiam essa resposta. Pensavam que ele escondia voluntariamente um ensino secreto. Claro, né? Eles só viviam em sociedades secretas, né? E se julgavam superiores em cima de segredos que ninguém sabia quem era. Então, como saber se eles eram realmente superiores? Era só vaidade, só orgulho. E o Filipe não falava abertamente que essas sociedades não tinham valor nenhum. Mas aí Paul Cedir está falando, muitos não compreendiam essa resposta. Que resposta? É melhor aprender a amar. Quando eles pediam explicação de fenômenos e mistérios, ele respondia: é melhor aprender a amar. E muitos não compreendiam essa resposta. Pensavam que ele escondia voluntariamente um ensinamento secreto. Mas os que o frequentaram durante anos acabaram entendendo que não havia doutrina escondida. O segredo era precisamente esse retorno constante ao evangelho vivido.
Eu acho aqui o que ele está relatando uma coisa extraordinária. Ele atraiu todo o círculo intelectual, espiritual, ocultista, e respondia para eles tudo com o evangelho, e é melhor aprender a amar. E eles não conseguiam entender. E ele diz, o Paul Sedir, que os que frequentaram durante anos acabaram entendendo, finalmente, que não havia doutrina escondida, não havia iniciação, não havia magia. O segredo era precisamente esse retorno ao constante ao evangelho vivido. Portanto, as curas dele eram presença, não eram fenômenos de magia. E eles não conseguiam entender isso. Ele, Filipe, desconfiava profundamente da vaidade espiritual. Veladamente, Pausanias continua criticando Papis e os colegas. Ele desconfiava profundamente da vaidade espiritual. Eu digo isso porque o Papis fundou a ordem martinista e não quis abrir mão do seu caminho de fundador de ordem martinista, como Paul Sedir largou tudo para escrever sobre um cristianismo interior. E ele está dizendo, ele, o Paul Sedir, que eles finalmente, os que ficaram muito, começaram a entender que era o evangelho. E que ele dizia, aprender a amar. Então, continuo. Ele desconfiava profundamente da vaidade espiritual. Dizia frequentemente, de diferentes maneiras, que o homem prefere estudar os mistérios a corrigir o próprio coração. É mais fácil interessar-se pelos mundos invisíveis do que suportar com paciência os defeitos do próximo. É totalmente evangelho o tempo todo, vivido. É mais fácil interessar-se pelos mundos invisíveis do que suportar com paciência os defeitos do próximo. Em tudo isso que nós lemos até agora, eu continuo vendo uma crítica aos esotéricos e magos que se aproximaram de Filipe, mas buscando um segredo, uma iniciação, e não encontraram nada a não ser o Evangelho. Uma vez, após uma cura considerada extraordinária pelos presentes, várias pessoas começaram a discutir o fenômeno com grande excitação. Filipe permaneceu silencioso por alguns instantes e depois disse apenas: se tivesseis caridade uns pelos outros, veríeis coisas ainda maiores. Essa frase produziu em alguns os receptivos. Essa frase produziu em alguns uma impressão mais profunda do que o próprio prodígio. Estou entendendo que produziu essa impressão mais profunda no próprio Pulsadir, que abandonou tudo. Essa frase produziu em alguns uma impressão mais profunda do que o próprio prodígio. Os que falam dele apenas como taumaturgo, milagreiro, não compreenderam o principal. O verdadeiro milagre que emanava dele era uma espécie de paz interior, uma simplicidade impossível de descrever completamente. Perto dele, muitas inquietações desapareciam sem que se soubesse como. Então, hoje, por fora, pelos nossos estudos, a gente entende presença, presença divina. Poussedir continua. Nunca encontrei nele desejo de dominar consciências. Pelo contrário,
parecia querer constantemente apagar-se. Quando lhe atribuíam poderes, ele sofria quase visivelmente, ficava incomodado. Quando lhe falavam como a um mestre extraordinário, procurava desviar a conversa ou fazer uma brincadeira simples, ou falar coisas como é melhor aprender a amar. Tá? E mesmo assim, ele diz assim, quando lhe falavam como a um mestre extraordinário, ele chama de mestre Filipe, é uma deferência especial de seguidores como Possedir, mas ele mesmo, Filipe de Lyon, nunca adotou esse título. Ele era muito consciente do que é o mestre. O mestre é o pastor, ele é o cão do pastor, como nós vimos. Creio que o que mais o aproximava do espírito do evangelho era precisamente isso. Ele não procurava parecer grande. E talvez seja por isso que tantos homens encontravam junto dele consolação e esperança. Creio que o mais o aproximava do espírito do evangelho era precisamente isso. Ele não procurava parecer grande. E talvez por isso que tantos homens encontravam junto dele consolação e esperança. Eu não quero ser chato, mas vou repetir mais uma vez. Muitos entre vocês pensam que sou Jesus ou quase ele mesmo, um discípulo, mas enganam-se. Eu sou o cão do pastor e o menor dentre vocês. Por que o Senhor sempre diz isso? Porque, de fato, eu sou muito pequeno. E é por ser pequeno que Deus atende sempre às minhas preces. Enquanto vocês são muito grandes. E é por essa razão que Deus não lhes escuta. Então, aqui, com o relato do Pulsedir, começa a ficar assim, um pouco mais claro sobre a personalidade, né, do Filipe de Lyon. Então, pela simplicidade e por não querer ser grande, as pessoas então encontravam junto dele consolação e esperança. Quer dizer, se ele não era grande, se ele se tornava pequeno, a presença podia aparecer. A presença é o Cristo. Eu sou. Um outro relato dele, mas é praticamente continuação. Havia junto do mestre Filipe algo que desarmava imediatamente as pretensões espirituais. Muitos chegavam até ele acreditando possuir conhecimentos elevados. Ele está criticando o papismo outra vez. Muitos chegavam, não só o papismo, os outros colegas também. Muitos chegavam até ele acreditando possuir conhecimentos elevados. Tinham lido inúmeros livros, estudado doutrinas difíceis, frequentado grupos iniciáticos. Coisa que o Ponseti fez também e abandonou tudo. Tinham lido inúmeros livros, estudado doutrinas difíceis, frequentado grupos iniciáticos. Esperavam encontrar alguém que lhes revelasse novos segredos. Mas ele raramente seguia esse caminho. Escutava longamente as pessoas simples. Uma mãe aflita por causa do filho, um trabalhador esmagado pela miséria, uma mulher doente, um homem desesperado por alguma falta antiga. Com frequência, parecia dedicar mais atenção a esses sofrimentos humildes do que às questões intelectuais dos estudiosos. De fato, ele não se dedicava às questões intelectuais dos estudiosos. E outra, diz que ele escutava longamente as pessoas simples. Ele escutava muito, mas ele falava muito pouco. Isso nós vamos ver.
Ele falava uma frasezinha, ele era quase monossilábico, ele falava muito pouco, mas ele ouvia muito. Então, ele dava mais atenção a esses sofrimentos humildes do que as questões intelectuais dos estudiosos, dos esotéricos, dos adeptos iniciados, etc. Isso surpreendia alguns visitantes. Eles não compreendiam por que alguém cercado de reputação tão extraordinária permanecia ocupado com dores tão comuns. Eu interfiro aqui. Eles não percebiam que ele era tão extraordinário exatamente por ser humilde e por seguir o evangelho. Então, eles não compreendiam porque alguém cercado de reputação tão extraordinária, a vaidade deles, eles não compreendiam por causa da vaidade deles, permanecia ocupado com dores tão comuns. A caridade, né? Mas pouco a pouco percebia-se que, para ele, o verdadeiro domínio espiritual começava precisamente aí, na capacidade de aliviar um sofrimento concreto. Uma ligeira pausa aqui. Capacidade de aliviar um sofrimento concreto. Então, eventualmente, nós podemos não dissolver a ilusão de uma doença através da presença divina. Podemos, mas nós estamos meio adormecidos, hipnotizados. Mas nós podemos, por caridade, ouvir, dar atenção, oferecer um ombro amigo. São coisas que a gente pode fazer. Para aliviar um sofrimento concreto, como disse o Paul Cedir aqui. Então, repito, mas pouco a pouco percebia-se que, para ele, o verdadeiro domínio espiritual, começava precisamente aí, na capacidade de aliviar um sofrimento concreto, nem que for ouvindo. Ele ouvia muito. Jamais o ouvi incentivar curiosidade sobre os mundos invisíveis. Ele está repetindo isso. Quando alguém insistia em obter explicações sobre fenômenos ocultos, ele se tornava quase triste. Parecia lamentar profundamente que os homens buscassem sinais extraordinários e permanecessem indiferentes ao essencial. Que nem no Evangelho, né? Os fariseus pediam sinais, mas o Cristo estava na frente deles. Tornava-se quase triste, parecia lamentar profundamente que os homens buscassem sinais extraordinários e permanecessem indiferentes ao essencial. Quando ele parava para ouvir os humildes, eles não compreendiam. Certa vez, após longa discussão entre alguns visitantes sobre forças espirituais e poderes ocultos, nossa, mas que gente chata! Mas era a época. As sociedades iniciáticas na França tinham uma força enorme. Era a época, era o contexto. Mas eles eram inacreditavelmente chatos pelo relato dele. Certa vez, após longa discussão entre alguns visitantes sobre forças espirituais, por que eu chamo de chatos? Porque ele que estava sendo visitado não queria essas discussões. Então, certa vez, após longa discussão sobre forças espirituais e poderes ocultos, Felipe interrompeu calmamente a conversa e perguntou a um deles: Você é paciente com sua esposa? A situação, eles discutindo as iniciações, ele cortou e perguntou:
Você é paciente com sua esposa? Houve um silêncio desconcertante. Houve um silêncio. Toda a discussão desapareceu instantaneamente. Imagine a cena. Ele fazia compreender, sem discursos complicados, que a vida espiritual não consiste em acumular conhecimentos, mas em transformar o coração. Mas esse é o foco de todo o nosso estudo. Por isso que a gente começou com o Goldsmith e chegou até o Evangelho. A vida espiritual não consiste em acumular conhecimentos, mas em transformar o coração. Muitos dos que se aproximavam dele traziam grande orgulho oculto. Mais uma vez, ele está criticando os ocultistas da época, Papis e o círculo dele. Muitos dos que se aproximavam dele traziam grande orgulho oculto. Imagina, Papis era vaidoso de ser fundador da ordem matinista. Ele não conseguiu largar. Desejavam tornar-se importantes espiritualmente. Quantas vezes nessa semana e nas semanas anteriores nós falamos da vaidade oculta de querer ser espiritual, superior. Quem quer ser espiritual? O ego para se sentir superior ao pobre coitado miserável? A gente vem falando isso há mais de ano, mas essa semana a gente falou bastante. E é exatamente dessa vaidade que entra pelos fundos, porque eu estou me sentindo espiritual, caridoso, muito elevado, muito conhecedor dos mistérios. Pura vaidade. Ego. Portanto, é uma espiritualidade falsa. Aí chega o Felipe de Leão e pergunta assim na lata, interrompendo a discussão: você é paciente com sua esposa? Porque ele sabia que não era, né? Ele tinha evidência, se a gente pode chamar assim. Então ele fazia compreender que a vida espiritual não é acumular conhecimentos, mas é transformar o coração. Então, muitos que se aproximavam dele traziam grande orgulho oculto, desejavam tornar-se importantes espiritualmente. E Filipe parecia possuir uma espécie de discernimento imediato para perceber isso. Ele percebia. Bom, isso não é tão difícil, eu acho que nós conseguiríamos perceber também. Mas ele não combatia diretamente esse orgulho. Ele não atacava, ele não combatia, ele não deixava a pessoa constrangida. Ele não combatia diretamente esse orgulho. Frequentemente o dissolvia por meio da simplicidade. Por exemplo, como nós lemos, diante de uma discussão muito sofisticada, de repente ele cortava todo mundo e falava: é melhor aprender a amar. É uma pessoa desconcertante, mas sem atacar ninguém, sem constranger ninguém. Mas muito desconcertante. Recordo-me, vou seguir falando. Recordo-me de homens que chegavam desejando testemunhar milagres. Isso foi a vida toda. Recordo-me de homens que chegavam desejando testemunhar milagres e saíam profundamente perturbados. Apenas porque Filipe, com a sua vidência, lhes havia recomendado reconciliarem-se com o irmão, perdoarem uma ofensa antiga ou abandonarem uma injustiça. Nós vamos ver um caso muito famoso aí para frente, de uma pessoa que chegou
e perguntaram para ele, não, o que é que o senhor deseja? Eu não desejo nada, eu quero ver o que essas pessoas precisam tanto nele. E aí depois rolou uma conversa em particular, bastante forte. Nós vamos ver isso mais tarde. Tá? Então, eles vinham querendo ver milagres, e aí eles ficavam muito perturbados, porque Filipe sabia da vida deles e falava: reconcilie-se com o irmão, perdoe uma ofensa antiga ou abandone uma injustiça, coisa que eles não contaram. Era isso que desconcertava. O extraordinário existia, sem dúvida, mas nunca ocupava o centro. O centro era sempre o evangelho vivido, sem comentários. Com o tempo, porque também não foi fácil para ele proceder, mas ele renunciou. Com o tempo, compreendi que muitos não suportavam permanecer muito perto dele, justamente por causa dessa simplicidade. Mais uma vez, ele está fazendo uma crítica velada. Não sei se a Papisa é o círculo dele, mas acredito que sim. Com o tempo, compreendi que muitos não suportavam permanecer muito perto dele, justamente por causa dessa simplicidade. Os homens aceitam mais facilmente doutrinas difíceis do que a exigência silenciosa da caridade verdadeira. Repito, os homens aceitam mais facilmente doutrinas difíceis, iniciáticas, ocultas, do que a exigência silenciosa da caridade verdadeira. Pois diante dele tornava-se difícil conservar certas ilusões sobre si mesmo. Isso Paul Sedir falando que abandonou o ocultismo e passou a se dedicar a um cristianismo interior. Ele termina dizendo aqui, pois diante dele tornava-se difícil conservar certas ilusões sobre si mesmo. Mas o mesmo Paul Sedir disse, com o tempo compreendi que muitos não suportavam permanecer muito perto dele, porque revelava a sua vaidade, seu ego complexo, suas doutrinas de magia que não passavam de impermanência, essa que é a verdade, enquanto eles estavam distantes da caridade verdadeira. Muito bem, agora para encerrar o dia de hoje, eu vou ler Claude Saint-Martin. Claude Saint-Martin fundou o martinismo, a filosofia do martinismo, que não é martinismo, que é ele, Claude Saint-Martin. E mais tarde, Papis transformou esse conhecimento do Claude Saint-Martin no martinismo. Então, Papis é o fundador do martinismo, mas o martinismo enquanto ordem iniciática, não como conhecimento. Como conhecimento é Claude Saint-Martin, por isso que tem o nome de martinismo. Vamos ver o que é que diz o Claude Saint-Martin e para entender o quanto o Papis estava dizendo. E olha que eu gosto do Papis, hein? Imagina se não gostasse. Claude Saint-Martin, vamos ver o que é que ele diz. Vai ser um choque. Essas iniciações pelas quais passei em minha primeira escola e que deixei há muito tempo para me entregar à única que é verdadeiramente segundo o meu coração. Está falando do Cristo. Essas iniciações pelas quais passei em minha primeira escola e que deixei há muito tempo para me entregar à única que é verdadeiramente segundo o meu coração. Posso assegurar-vos que recebi
pela via interior verdades e alegrias 1000 vezes acima do que recebi pela via do exterior. Não há mais iniciação senão a de Deus e de seu Verbo eterno que está em nós. Nossa, é uma bordoada e tanto o que diz o Saint Martin. E, no entanto, ele que disse isso virou uma ordem iniciática. Ele está acabando de criticar todas as iniciações que ele passou na vida e transformar o pensamento dele numa ordem iniciática. E aí o Paul Sedier diz que é por vaidade. Eu vou repetir. Claude Saint-Martin sabe o que está falando. Essas iniciações pelas quais eu passei, ele passou por todo o ocultismo. Deixei há muito tempo para entregar a única que é verdadeiramente segundo o coração, o Cristo. Posso assegurar-vos que recebi pela via interior, assim como Paul Sedier se dedicou ao cristianismo interior, recebi pela via interior verdades e alegrias 1000 vezes acima do que recebi pela via do exterior, mestres, iniciações e ordens iniciáticas. Não há mais iniciação. Não há mais iniciação senão a de Deus e de seu Verbo eterno, que é o Cristo, que está em nós. Portanto, Claude Saint-Martin, depois de um caminho difícil, ele chegou onde tinha que chegar. E o Paul Sedier seguiu o mesmo caminho. Tudo isso que ele falou aqui é a história do Paul Sedier também, que escreveu todo esse comentário e que é uma crítica a todos os colegas dele que continuaram seguindo o Philippe de Lyon, mas nunca largaram essa tralha toda como o próprio Saint-Martin largou. E eles, muito pelo contrário, eles criaram uma ordem martinista com iniciações e com tudo que o próprio Saint-Martin renegou. Né? Mas é vaidade. Então, aqui não. Aqui está simplesmente repetindo que o Claude Saint-Martin, fundador do martinismo enquanto filosofia, após deixar o círculo de Martinez Pasquali. Aí ele diz isso que eu acabei de ler várias vezes. Tá? Bom, então, a gente continua na semana que vem. Eu acho, assim, para início, um relato assim bastante forte para a gente ter uma visão de quem era, né? E a gente percebe por esse relato que o que está em questão é o Evangelho, e fim, acabou. Ai, magia, só pode ter efeitos impermanentes, porque o que não for impermanente é Deus. E a gente só vai encontrar isso no Evangelho mesmo. Então eu me identifico, eu vejo nisso a minha história. Eu nunca fui grande mago, mas eu fui interessado por todas essas coisas. Tudo bem, eu também não encontrei a verdade do Cristo, mas eu tenho fé. Eu já disse sim a Deus. Nós estudamos isso. Já cheguei pela fé. Né? Então eu estou muito mais nessa linha. Eu estou vibrando, o meu diapasão está vibrando nessa linha do Philippe de Lyon. E eu entendi isso depois de estudar todos os 20 livros que eu traduzi do Goldsmith, para ver por que ele é tão importante para mim, tá bom? Agradeço, agradeço, e amanhã nós estamos naquele tarô que é os textos patrísticos. Tá bom? Bom descanso para todos e obrigado pelo apoio desse mais um curso, e esse particularmente é muito importante para mim. Muito bom. Obrigada, Giancarlo. Obrigada. Boa noite. Boa noite.